Seja muito bem-vinda! Será que é possível perder barriga após os 40 sem fazer cirurgia? Isso eu já ouvi algumas vezes, né? Mulheres falando, Lucas, mas depois dos 40 fica tão difícil. Será que eu consigo mesmo perder sem precisar passar ali por um processo cirúrgico? E é isso que a gente vai trazer. E é isso. Então vamos lá, mulher. Por acaso hoje você está aí sofrendo com baixa energia, baixa disposição, fica se arrastando ao longo do dia porque você não consegue fazer as coisas, não está com a autoestima elevada, pelo contrário, está com a autoestima baixíssima, está com dificuldade no banheiro, vive com azia, gases, estufamento abdominal, barriga inchada, é um sofrimento ir no banheiro, não está vestindo a roupa que você quer, é a roupa que te escolhe. Por acaso, mulher, você está passando por algum desses tormentos, ou quem sabe todos esses tormentos da vida, porque eu quero acabar com isso, eu quero te ajudar a acabar com isso. Isso aqui é uma das coisas que mais tira, né, da nossa energia, ficar vivendo nessa condição. E aqui pode ter certeza que eu vou tirar vocês dessa condição, tá? Então vamos lá. Vamos entrar, antes de tudo, na explicação do como que funciona o ganho de barriga. Não adianta a gente falar se é possível perder, né? Sem antes saber como funciona esse processo. Vamos na base, vamos na raiz, certo? Então, como que funciona essa questão de ganhar barriga, mulher? Preste atenção em mim aqui. É o seguinte, para você ganhar barriga, é matemática, tá? Ganho de barriga, ganho de gordura, assim como perda de gordura, a gente trabalha numa matemática. É muito simples. Então, se você está com barriga hoje, é porque você fez o cálculo oposto do que o cálculo para perder barriga, tá? Que foi o quê? Você consome mais caloria, então botei aqui esses nuts, né? A comida aqui, o doce. Você come mais e gasta menos. Então, o coração aqui com a frequência cardíaca, né? Então, você tem menos gasto e tem um consumo muito elevado. É claro que você vai acumular. Porque o alimento que a gente come é energia. E se eu estou comendo mais energia do que eu estou gastando, concorda comigo que vai ter que ser estocado? O nosso corpo ele não desperdiça nada. O nosso corpo está sempre aproveitando, de alguma forma. Então você usa essa energia, mas se ela for demais, ele estoca. Tá? Então, para que a gente entenda, né? Porque muitas das vezes a falta de conhecimento nos traz uns certos entendimentos, né, próprios. Tipo, não dá para perder barriga após os 40, mas você não sabe nem como funciona para ganhar barriga, certo? Então, para que a gente fique na mesma linha, né, na mesma página, é importante a gente entender isso. Tá bom? Então, olha, para eu ganhar barriga, eu tenho que consumir mais caloria do que eu gasto. Logo, se eu quero perder barriga, é só eu fazer o oposto. Então, eu tenho que consumir menos energia do que eu gasto, né? Pois bem, só que tem um ponto. Tem um ponto aqui que é fundamental, crucial da gente avaliar, que é o quê? Olha, existem, né, fatores, e eu trouxe 3 aqui que eu acredito serem os mais importantes, tá? Que dificultam, que se tornam ali uma barreira para você que tem mais de 40 anos. Porque quando você, né, mulher, chega nessa idade, algumas coisas começam a mudar. E aí, quais são esses 3 fatores? Primeiramente, eu quero trazer para vocês aqui a questão hormonal. Então, a partir dos 40 anos, é natural que o corpo, principalmente os hormônios, eles passam a ter uma queda. O fato disso acontecer, ou seja, o fato dos meus hormônios baixarem,
Não é uma coisa concreta de que agora que meus hormônios baixaram, não dá para eu perder barriga. Porque eu já vi várias mulheres também dizendo o seguinte: ah, eu não perco barriga, eu tô acumulando barriga porque eu tô com 45 anos e aí eu tô na menopausa e agora a minha idade ela não me deixa perder barriga. Não dá para eu perder barriga, porque os meus hormônios estão baixos. Isso é uma grande mentira. O que eu estou querendo trazer para você aqui é que isso existe, é uma verdade que o hormônio baixa. E aí o que, que acontece? Há uma redução no seu metabolismo vai tender, isso aqui é uma questão natural, vai tender a baixar e, consequentemente, você vai ter um gasto calórico menor. Natural. Isso é natural. É igual quando você planta uma semente, uma questão natural dessa semente é que ela vá germinar. Só que eu posso fazer coisas que melhorem ou piorem. E aí eu quero trazer um caso aqui para você da Tânia. A Tânia tem 44 anos e quando ela chegou até mim, ela estava assim, ó. Fazia o shake, né, a dieta do shake, dieta low carb, se restringia de tudo e ela estava com 44 anos. Ou seja, nada estava funcionando daquelas dietas ali. Inclusive, ela só estava ganhando barriga. Ela fazia a dieta do shake e falou: Lucas, eu só ganhei barriga. Como que pode? É a minha idade. Eu falei: não. Sua idade não. Existe sim uma queda, existe toda uma alteração, mas você não está fazendo certo. Porque você, a partir de agora, tem que olhar cada vez mais para as coisas que você está fazendo. Entende? E aí foi quando ela começou a aplicar todos os pilares do método, TDR intestinal, que é o meu método, e olha só o resultado que ela teve. Então eu quero te mostrar aqui que o hormônio ele vai cair, tá? Mas isso não é uma condição definitiva. Você pode mudar isso. Só que existe uma forma certa. E não é você ficar fazendo qualquer coisa de qualquer jeito. Tá? Então esse é o primeiro fator, questão hormonal. Tá bom? A segunda coisa que afeta o seu ganho de gordura, né? E que afeta ali, que dificulta você perder gordura, é os seus maus hábitos. Então é o quê? Sedentarismo, má alimentação, desidratação, sono desequilibrado, excesso de álcool. Isso aqui permeia a vida de muitas mulheres. Como que você quer perder barriga se você está tendo hábitos que não te fazem perder barriga? E aí também não adianta, né, a gente chegar lá e fazer o quê? Eu vou fazer uma dieta de jejum, vou fazer um jejum intermitente, né? Vou ficar lá 18 horas sem comer e aí eu vou simplesmente fazer só isso. Mas eu não me atento à quantidade de água que eu estou tomando, eu não me atento à quantidade de nutrientes que eu estou consumindo. O meu sono está completamente desequilibrado. E aí o que acontece? Você está lá fazendo 18 horas de jejum, mulher. Meu Deus! Sofrendo. Ou então está restringindo ali o carboidrato. Está deixando de comer aquilo que você gosta de comer. E está sofrendo. E aí olha para a balança, olha para o corpo e fala: cara, nada está mudando. Pelo amor de Deus, essa idade me mata. Não é assim? Os meus hormônios estão me matando. Porque você associa, né? Você está fazendo dieta, né? Você está lá se matando. Ó, a Adriana falando aqui, ó, insônia aqui demais. Pois é. Como que eu não estou tendo resultado? Se eu estou sofrendo, se eu estou fazendo. A única coisa que possa explicar isso é que a minha idade, né? Chegou aos 40, tudo muda. Existe essa crença. E eu estou te falando que isso é uma ilusão. Por quê? Porque a Vivian, 48 anos, talvez você olhasse ali para a Tânia e falasse: a Tânia só tem 44 anos. Vamos lá, a Vivian, 48 anos.
Antes de me conhecer, tinha uma alimentação completamente desequilibrada, hábitos extremamente ruins, sono desregulado, compulsão alimentar. E aí, depois que começou a aplicar todos os pilares do método, ela teve essa transformação em 30 dias, mulher. Então, assim, veja que trabalhando nesses fatores que geralmente dificultam você de perder barriga, você já consegue eliminar essa barreira da sua vida. E o resultado, ele começa a vir de uma forma muito rápida. Bom, e o terceiro e último fator é o intestino. Quando vamos envelhecendo, né? Principalmente ali quando chega nos 40, e aí o hormônio ele baixa. O hormônio, principalmente o hormônio feminino, ele tem uma ação no nosso intestino de aumentar a quantidade de bactérias que emagrecem. Então, tem um hormônio chamado estrogênio. Talvez você já tenha ouvido falar, né? Vocês, mulheres, produzem muito esse hormônio, principalmente é o hormônio ali que dá o pico, né? Na parte da ovulação, né? 14º dia, geralmente, ali dá o pico de estrogênio, e é onde, né, tem ali o processo de ovulação acontecendo. E esse hormônio, ele tem uma função no intestino de aumentar essas bactérias que emagrecem, ou seja, tem uma maior proliferação de bactérias boas, né, que te ajudam aí principalmente no processo de emagrecimento, habitando ali no seu intestino, certo? Então, quando você chega nos 40 anos, né, a partir dos 40, esses hormônios eles vão ficando mais desequilibrados. Você não vai produzindo a quantidade que você produzia. Então, naturalmente, existe uma carência, uma diminuição nas bactérias que emagrecem. E aí, o que acontece? Você entra, isso aqui acontece muito com mulher, o que acontece? Você entra num desequilíbrio que a gente chama isso de disbiose. Não sei se você já ouviu falar desse nome, mas disbiose é o desequilíbrio das bactérias no intestino. Ou seja, você passa a ter naturalmente uma menor quantidade de bactérias que emagrecem e uma maior quantidade de bactérias que engordam. E esse desequilíbrio vai gerar em você mais ansiedade ou uma depressão. Vai te dar vontade de comer doce porque essas bactérias que engordam, elas adoram açúcar. Então, isso influencia no seu comportamento, né? Você vai estar sempre ali querendo comer um doce, ou você vai querer comer algum alimento mais saboroso, mais palatável. E geralmente alimentos que são mais saborosos têm na sua composição o açúcar, né? Porque a mistura do açúcar com a gordura traz realça ali o sabor. Então, você tende a ter essas preferências, tá? E automaticamente, se você está lá comendo ou dando preferência para alimentos mais calóricos, alimentos mais saborosos, geralmente elas são mais os alimentos saborosos, né, por ter açúcar e gordura em sua composição, são mais calóricos. Se você está lá comendo, beliscando um negocinho aqui, comendo um docinho ali, naturalmente o seu consumo, lembra que eu falei lá no início da aula, o seu consumo calórico vai ficar elevado, maior do que o seu gasto, principalmente se você for uma mulher sedentária. O que acontece? Ganho de gordura. E quanto mais velho nós vamos ficando, mais cuidado nós temos que ter com o nosso corpo, com o nosso organismo. Não dá, mulher, para você continuar fazendo o que você vem fazendo a vida inteira, achando que é normal. E eu sei que ninguém nunca ensinou isso para você,
Ninguém nunca falou para você olhar para o seu intestino. Talvez você nem soubesse que você tem bactéria no seu intestino, que tem bactéria que engorda, bactéria que emagrece. Não, você talvez nem saiba disso. Mas agora você sabe. E agora você sabe que, acima de tudo, para quem já é futura poderosa, que está mais tempo aqui, os problemas graves que isso traz. Isso tudo aqui são problemas de um intestino desequilibrado, de um intestino inflamado. Para quem está aqui no Instagram, ó, depressão, ansiedade, déficit de atenção, problema na pele. Então aqui a gente falou de cérebro. Agora eu vou falar de pele. Acne, rosácea, eczema, psoríase, são tudo infecções de pele. Agora vamos para o cólon. Diarreia, constipação. Vamos para vias aéreas, ó, parte alérgica, sinusite, rinite, alergia. Tudo isso aqui são intestino inflamado. E aí, você, 58 anos, 50 anos, 45 anos, 40 anos, aonde você vai parar, mulher? Se você não se cuidar agora. Aonde você acha que você vai parar? Articulação, artrite reumatoide, fibromialgia, dor articular, suprarrenal, fadiga crônica, cansaço, excesso de procrastinação, de preguiça, falta de energia, tireoide, mulher, que está ligada ao seu metabolismo, que está ligada à sua queima de gordura, começa a ter um comprometimento. Hipotireoidismo, doenças graves. Tem muita mulher aí que eu venho observando que está começando a desenvolver nódulos na tireoide, que está começando a ter uma alteração em determinados órgãos por conta de um descuido. Até quando você vai ficar, né, deixando de lado a sua saúde, o seu autocuidado? E aí eu te pergunto, quanto você está investindo hoje nos desequilíbrios do teu corpo? Quanto de remédio você está comprando? Ou, melhor, o quanto você está investindo para ter uma doença? Está comprando pizza, está comprando hambúrguer, está comprando doce, está comprando chocolate? Quanto você gasta para ter uma doença? Isso é louco, né? A gente gasta para ficar doente. Porque se a gente for parar para pensar, olha só que interessante. Isso aqui é sério. Eu estou trazendo vocês para cá porque eu quero atentar vocês. Na última turma, eu abri a oportunidade de novas alunas entrarem para terem essa grande oportunidade de perder barriga, de ter saúde, desinflamando o intestino, né? E aí teve uma seguidora que falou assim, eu não tenho dinheiro. Eu falei, tudo bem. Mas você acha que se você parasse de comer aquilo que você está comendo, que está te engordando, você não conseguiria pagar a parcela, porque você pode parcelar? Você acha que R$100 no mês você não conseguiria obter através dos alimentos que você come que te engordam? E aí ela falou, não sei. Aí eu perguntei, então o que você come durante o dia? O que você come na sua alimentação? E a primeira coisa que ela falou foi, de manhã eu como pão de queijo. Eu falei, mulher, você acha que se você parar de comer pão de queijo, você acha que você não aguenta, você não consegue arrumar R$100 para você investir na sua saúde? Então, é isso aqui que eu quero chamar a sua atenção. E eu não estou aqui apelando para você economizar para entrar na minha turma. Não, você entra se você quiser. O que eu quero chamar a sua atenção é o quanto você está investindo em alimentos que estão te engordando. Porque isso passa despercebido. E geralmente a gente fala assim, não tenho dinheiro para investir na minha saúde. Mas você tem dinheiro para investir na tua doença. Porque quando a gente olha para um pão de queijo, vamos falar um saco de pão de queijo no mercado, R$10. R$10 é barato.
Mas quando você junta isso ao longo do mês, ao longo do ano, e o dano que isso vai te causar, que lá na frente você vai ter que gastar como remédio, a gente vê uma catástrofe acontecendo. Então, eu sei muito bem que vocês não têm esse conhecimento do intestino, e tudo parte do intestino, mulher. Tudo que você coloca na boca não tem como não passar pelo seu intestino. Por isso que o intestino é considerado o nosso segundo cérebro. Talvez você já tenha ouvido falar isso em algum lugar, talvez não, e está ouvindo agora. Porque tudo tem que passar pelo intestino. E a partir desse momento que passa por ele, ele tem uma comunicação direta com o nosso cérebro. E ele informa. É muito louco. É muito louco. Então, quando você chega nos 40 anos, começa a acontecer exatamente isso. Você passa a ter uma alteração, né, no seu intestino, nas bactérias do intestino, que vão favorecer você desenvolver determinadas complicações, como eu falei ali, várias, né? E vocês mesmos já relataram aqui para mim que tem aí mulher com depressão, mulher ansiosa, dor articular, hipotireoidismo. Isso tudo é uma consequência do seu intestino. Ou seja, olhou para o intestino, melhorou o intestino, você cuida diretamente da raiz do problema. Tá? E aí o mais legal é que eu tenho visto aí, né, várias mulheres falando o seguinte: Lucas, eu fico 5 dias sem ir ao banheiro. Eu fico 8 dias sem ir ao banheiro. Eu fico 10 dias sem ir ao banheiro. Inclusive, eu trouxe aqui um relato de uma aluna nova, inclusive, 52 anos, Rosilene. E ela ficava às vezes há 10 dias sem ir ao banheiro. Mas a Rosilene, ela ia, cara, juro, eu não imagino isso. Sinceramente, eu não imagino. 10 dias sem ir ao banheiro. 10 dias sem ir ao banheiro. E aí o mais bacana, e aí isso é muito legal de ver, que em uma semana ela já tinha conseguido ir 3 vezes. E eu sei o quanto, aí eu consigo imaginar o quanto isso é libertador. Uma mulher que não vai há 10 dias, 5 dias, 7 dias, fica totalmente empanzinada, fica totalmente desconfortável, cheia de gases. Eu, quando não vou um dia, eu já fico me sentindo mal. Imagina você. 6 dias, muita retenção. Claro, você está acumulando. E o pior, você está acumulando tudo de ruim. Porque as fezes é aquilo que não serve mais para nada, vai embora. E você está acumulando. Então, o risco, inclusive, de desenvolver um câncer é muito grande. Muito grande. E aí a Rosilene aqui, em uma semana, ela já liberou isso 3 vezes. Aplicando o método. Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês, mostrando aqui, é que existe uma grande solução, uma oportunidade que você nunca viu, que pode mudar completamente o cenário que você vive hoje. Porque se você hoje está constipada, baixa autoestima, está com barriga, está insatisfeita com seu corpo, não veste a roupa que você quer, estou te apresentando aqui uma forma de você mudar isso. Olha só. E agora? E agora, mulher? E agora, Ivanice? Agora ferrou, né? Porque quando a gente aprende, quando a gente sabe, a responsabilidade vem para nossas mãos. Mas a gente vai mudar isso. Só que vocês precisam querer. Bom, então eu vou apresentar aqui a fórmula natural para perder barriga após os 40. Então, só para a gente fazer um review até aqui sobre o tema que a gente está abordando, né? Que é o quê? Cara, é possível eu perder barriga após os 40 sem usar, sem cirurgia? Bom,
Te apresentei que o ganho de gordura ele está bem associado com uma questão de consumo e gasto. Então, a partir daí eu já começo, né, a ter o controle. Pô, legal, eu tenho um controle sobre isso. Bacana. Eu não estou à mercê da minha idade, né? Porque se fosse isso, cara, me ferrou, imagina. Toda mulher acima dos 40, esquece. Vai ficar horrorosa. Porque acima dos 40 não dá. Só que não. Porque o ganho de gordura está nas suas mãos. Você que determina isso. Só que você não sabia até agora. Agora você está sabendo. Porém, a verdade é que após os 40 as coisas realmente mudam. E a gente precisa mudar também. Isso é o mais legal. Isso é o mais legal, que eu vou trazer um exemplo aqui para ver como a própria natureza ela nos ensina muito. Ela nos ensina muito. Se a gente for parar para observar a natureza humana, ela nos ensina demais. A gente não precisa ir muito longe. Se a gente for pegar anos 90, nem vamos muito longe, vamos pegar anos 2000. A gente não tinha toda essa tecnologia que a gente tem hoje. Quem é mais velho aqui, né, principalmente 52, 58, está adaptada a um novo cenário, a uma nova realidade tecnológica que lá atrás não existia. E o que precisou acontecer? O que precisou ser feito? Se adaptar. Porque se você quiser hoje acessar, falar com alguém, é WhatsApp. Dificilmente hoje a gente fala no telefone, né? Tudo bem, você até consegue falar no telefone. Mas hoje são redes sociais, né? Vídeo no YouTube, vídeo no Instagram. De qualquer forma, nós precisamos ter feito o quê? Se adaptar a essa nova realidade. Porque as coisas mudaram. E isso vem acontecendo e vai acontecer até isso aqui acabar. Se a gente for olhar para a natureza, os animais, eles passam também por esse processo. Eu adoro ver aquelas no Netflix tem uns negócios de animal, eu adoro ver isso. Aí mostra lá o animal, né, a onça, mostra leão, urso, e aí vai acompanhando o trajeto do animal ao longo das épocas do ano. E tem época que aquela região, né, uma determinada região, fica seca. E aquele animal ele tem que se adaptar, então ele tem que sair daquele local e ele vai se virando, ele vai se adaptando, se acostumando aos meios. Olha só que fantástico. E quando você, mulher, chega aos 40, você tem que se adaptar a esse novo cenário. E essa adaptação é o quê? Agora eu tenho que olhar para mim. Eu tenho que olhar realmente para aquilo que vai fazer grande diferença na minha saúde, no meu corpo, nos meus hormônios, no meu bem-estar. Entende? Porque isso é realmente verdade. Vai ter uma queda, vai ter uma alteração. Mas se você não mudar, ó, já era. Você fica para trás. Só que aqui a gente está falando de uma coisa que é grave. Porque se você não se cuida, pode ter certeza, vai ser instalada uma doença. E vocês já estão tendo indícios disso. Intestino preso a 6 dias, isso não é normal. Ansiedade elevada, depressão, dor nas articulações, isso tudo já são indícios que o teu corpo está pedindo já arrego. Cuida de mim, pelo amor de Deus. Então, eu quero convidar vocês aqui à fórmula natural, que foi a fórmula que essas mulheres aí que eu apresentei para vocês usaram para ter esse resultado. A fórmula é a seguinte:
São 3 elementos, 3 ingredientes, tá? Necessários para você conseguir perder barriga, igual as alunas que eu trouxe aqui para vocês. Primeiro é o planejamento, o segundo é o relógio biológico e o terceiro é a saúde intestinal, tá? Então, a partir desses 3, você vai conseguir começar a perder barriga. Por quê? Quando a gente fala de planejamento, é importante, né, a gente olhar para a nossa vida. Nós temos uma vida que é cíclica. O que é uma vida cíclica? Se repete todo dia. Todo dia você acorda, todo dia você vai dormir. E praticamente você faz as mesmas coisas todo dia. Não muda tanto assim. Né? Você foi para o trabalho, você cuida da casa, você cuida do marido, do filho. Não tem uma mudança muito radical. Ela é cíclica. Principalmente quando nós falamos do nosso organismo. Esse, acima de tudo, ele se repete todo dia. Você tem que alimentar esse corpo. Você tem que nutrir esse seu corpo. Senão você morre. Então, quando você tem fome, né, quando você tem vontade, desejos, são tudo uma reação do corpo fazendo você, de alguma forma, alimentá-lo. Então, se eu tenho uma necessidade diária de nutrir o meu corpo, de alimentar o meu corpo, eu tenho que ter um planejamento. Eu tenho que me planejar. Eu preciso ter uma organização. Eu preciso saber aquilo que eu vou fazer para que eu consiga alimentar o meu corpo. E eu tenho certeza que nenhuma de vocês cuida do planejamento. Depois, a gente entra na parte do relógio biológico. Eu acredito que você não saiba disso, ou até já ouviu falar, mas não tem conhecimento mais profundo sobre. Mas o nosso organismo, ele funciona de acordo com cada momento do dia. E quando ele funciona em cada momento do dia, o que está acontecendo? Ele libera determinados hormônios em cada momento do dia para exercer funções específicas para aquele momento. Por exemplo, quando amanhece, liberamos hormônios que nos despertam. Quando anoitece, liberamos hormônios que nos induzem a dormir, a relaxar, a desacelerar. De forma bem simples, porque isso você sabe. Quando você acorda, você tende a ter mais energia, ou deveria. Você em algum momento sentiu isso, né? Você vivenciou essa natureza. Talvez hoje você não tenha energia para nada, e aí você vai falar, não, Lucas, eu não tenho. Mas isso é uma questão que agora está desregulado, está desequilibrado. Mas se a gente for pegar uma questão natural, né, do nosso organismo, é assim. De manhã cedo, nós despertamos. E anoitece, nós dormimos. Isso é um relógio biológico. É um relógio do nosso corpo. Tá? Então, se eu entendo isso, as chances de eu engordar são mínimas. Porque eu estou me alimentando de acordo com essas necessidades de cada momento do dia. Então, isso aqui é uma questão mega importante. E, por fim, a gente tem a questão do intestino, como eu venho falando aqui para vocês, né? Que ter uma saúde intestinal adequada vai fazer com que o nosso organismo ele esteja sempre no seu melhor potencial. Porque o nosso intestino, como eu falei, é o nosso segundo cérebro. Como eu trouxe para você, quando o intestino está inflamado, ele está desequilibrado, quais são as áreas que são impactadas? Falei de cérebro, falei de pele,
falei do próprio intestino, falei da parte das vias aéreas, está muito ligada à alergia, falei das articulações, falei da parte que traz a fadiga, eu esqueci o nome ali do órgão específico, falei da tireoide. Então, tem uma importância. Além disso, ele digere os alimentos, absorve os nutrientes, produz hormônios, desintoxica o corpo. Eu falei isso aqui ontem para vocês, né? Mas vale repetir para vocês lembrarem e também para quem não estava aqui ontem possa entender. Mas olha só que interessante, o nosso intestino ele produz hormônio. Ele desintoxica o corpo. Então, olhar para ele é mega necessário e importante para a gente conseguir perder barriga. E talvez você possa estar pensando assim, Lucas, da onde você tirou isso? Porque eu nunca ouvi falar de relógio biológico. Eu nunca ouvi falar desse lance do planejamento. Realmente é necessário, realmente o que você está falando é importante, mas, caraca, por que vou usar até o termo aqui da Ivanice, né? Por que os nutricionistas e os médicos não falam isso? Porque isso foi trazido por mim. Eu fui atrás desse conhecimento. Durante 10 anos eu vivi estudando e praticando. Eu vivi à risca todos os conhecimentos que eu fui adquirindo e colocando em prática. Eu fui avaliando, analisando, entendendo melhor. Porque em algum momento da minha vida eu também tive um pouco do que você sente hoje. Eu não sou mulher, mas eu tive as minhas frustrações. Eu também ficava incomodado com a minha barriga. Você pode olhar e falar, Lucas, mas você não tinha nada. Mas eu tinha incômodo. E o incômodo, a tristeza é a mesma. Talvez em graus diferentes. Mas eu sei o que é você vestir uma roupa e ficar a barriga aparecendo. A barriga marcando. A barriga além do teu peito. Primeiro aparece a barriga, depois aparece o peito. E dependendo, às vezes nem aparece, depende da blusa, né, que eu usava às vezes, nem aparecia o peito direito. Ficava marcando a lateral da cintura, a minha barriga, horrível. Eu me sentia mal com aquilo. Então eu sei que você também sente isso quando você vai vestir uma calça. Quando eu vestir uma calça, principalmente esse short aqui que eu tô vestindo, cara, tava mega apertado, não podia levantar muito a perna que não dava, porque tava muito apertado. E a barriga sai do short ou da calça. Fora as questões alimentares, porque eu não tinha conhecimento, e aí eu ficava fazendo o quê? O que as outras pessoas falavam. Corta o carboidrato. Para de comer macarrão, para de comer o pão. E aí eu ficava naquelas dietas doidas, sofrendo. E aí eu não sustentava, eu perdi o resultado, eu reconquistava tudo de novo. E o que acontecia? Eu ficava para baixo. Eu ficava frustradíssimo. Por quê? Cara, como eu não consigo? Tem alguma coisa errada. E aí eu me questionava, eu falava, chegava momentos, porque foram várias e várias vezes eu pensava, cara, isso não é para mim. Isso não é para mim. A família do meu pai toda é obesa. Meu pai é obeso. E aí eu pensava, olhava e falava assim, cara, isso aqui realmente ser magro não é para mim porque a minha genética é de ser gordo. E tá claro isso, eu não consigo. E tá mais claro quando eu olho pro meu pai. Meu pai é obeso, a família é obesa, então eu nasci para ser obeso. Por isso que eu não consigo. Era isso que passava na minha cabeça. E por várias vezes eu tentava, voltava. Tentava, voltava. Tive compulsão alimentar.
e entrava naquele ciclo vicioso. Talvez você já tenha passado por isso e vai saber exatamente que é isso que você passa. Tem a compulsão, tem o arrependimento, bate a frustração, porque você perdeu para você mesmo. Aí vem o momento da compensação. Agora eu vou restringir mais para eu compensar o que eu fiz. E aí você sofre, aí você não aguenta mais, e você entra na compulsão de novo, e aí você vive esse ciclo. Se você já teve esse tipo de comportamento e já vivenciou em algum grau esse ciclo, você sabe que é assim. E eu fui estudando, praticando, errando, acertando, errando, até que eu cheguei, né, nesse método que eu desenvolvi, baseado nesses 3 pontos que eu apresentei para vocês. Que através do planejamento, que eu comecei a identificar que, cara, existe um planejamento. Meu corpo ele precisa se alimentá-lo todo dia. Todos os dias eu faço alguma coisa. E eu preciso me planejar, me organizar para que eu possa conseguir manter isso da melhor forma possível. Por quê? Porque ao mesmo tempo o meu corpo ele tem um relógio biológico. Então eu também preciso respeitar esse relógio biológico. Eu preciso saber exatamente o que eu vou comer. E eu só vou saber se eu me planejar, se eu me organizar. E olha só como que as coisas vão se conectando. O planejamento se conecta com o relógio biológico, que se conecta com a saúde intestinal, porque o meu intestino ele também precisa ser nutrido. Eu também preciso olhar para isso. E existe toda essa lógica, essa sequência. E aí eu construí um plano EPO, que trabalha nessa parte de planejamento. Eu construí o protocolo 5R, que vem numa alimentação específica para o relógio biológico, e um sistema de 5 fases que trabalha essa parte intestinal. Então, como eu falei, o plano, ele é a base. Mulher, se você hoje não tem um planejamento, se você não tem definido o que você vai fazer, você nunca, jamais vai perder barriga. Você pode até perder peso, pode até perder um pouco de gordura, mas você não mantém. E um planejamento não é qualquer planejamento. Planejamento feito para você, para a tua realidade. Que é, inclusive, o que eu trago justamente nesse pilar, nessa fórmula. Porque também não basta, né, você chegar e fazer coisas que é extremamente difíceis. Não, não funciona. Então, eu desenvolvi esse ingrediente que trabalha justamente na raiz do plano, que é o alicerce, que é a base, que é aquilo que vai fazer você conseguir manter o resultado. Né? Manter o resultado. Protocolo 5R. O que é o protocolo 5R? Trabalha nas 5 refeições ao dia. São 5, mulher. 5 refeições ao dia. Ai, Lucas, eu posso fazer 4? Ai, eu posso fazer 3? Não, 5. Por que 5? Porque você tem de manhã, à tarde e à noite. E ao longo do dia, o seu relógio ele vai trabalhando de uma forma que existe uma necessidade nutricional. Você precisa estar nutrindo o seu corpo a todo momento. O seu corpo ele não para de funcionar. Ele não chega para você e fala assim, ó, Luciene, olha, eu vou dar um tempinho aqui agora, tá bom? O coração vai parar de bater, mas só por 1 horinha, tá? Depois eu volto. Ivanice, olha só, nessa parte da manhã aqui, o coração vai bater bem devagarzinho, tá bom? Circulação de sangue vai diminuir, então só meia horinha. Ele não faz isso, ele trabalha 24 horas. Então não faz sentido você fazer 2 refeições, você fazer 3 refeições, você fazer 4 refeições, 5. Por que 5, Lucas? Porque vai chegar num determinado horário do dia que você, teoricamente, não precisa mais se alimentar, porque você vai estar dormindo. Até porque chega um determinado horário da noite ali, em torno de 7 horas, 8 horas, o corpo ele vai ficando cada vez mais lento. Justamente porque você vai dormir.
Então a gente encerra no momento que tem que ser encerrado. Inclusive, tem alimentos específicos, tem uma combinação e tal, mas isso eu vou falar lá na semana Desinflama que Emagrece. Essas questões mais específicas eu vou falar lá. Aqui eu estou te apresentando a fórmula. É isso aqui que funcionou com as minhas alunas e funcionou com centenas de mulheres. E da onde que eu tirei isso? Tá? E aí tem o sistema de 5 fases, que é o sistema que vai trabalhar justamente no ponto fundamental, que é a restauração da saúde do seu intestino. Porque hoje se você está com barriga, se você tem barriga, o seu intestino está inflamado. Então aqui a gente precisa desinflamar esse intestino. Desinflamar, desintoxicar e restaurar a saúde dele para que a gente possa ter tudo aquilo que eu trouxe, né, para você acontecer. Certo? E aí, você pode falar assim, e o caso da Juliana é bem emblemático, porque quando ela entrou no meu consultório, quando ela foi conversar comigo, ela falou assim, Lucas, eu já fiz de tudo. Eu já fiz de tudo. Cara, você não tem noção. Já, o que você imaginar, eu já fiz. Eu não consigo perder essa barriga. Eu não consigo sair de tal peso. Eu não lembro exatamente agora o peso que ela estava, mas o que me chamou a atenção foi a barriga. E ela estava basicamente nessa foto assim. E aí eu falei: você não fez de tudo. Você não fez de tudo. Você acha que você fez de tudo. Mas depois ela ficou assim. E eu tenho certeza que você não fez de tudo. Você já pode ter feito de jejum, dieta low carb, da sopa, do ovo, dieta da lua, low carb, acho que eu já falei, né? Cetogênica. E você já pode ter usado remédio, usado tudo. Tudo aí que você achar que você de fato fez, você fez. Mas não foi tudo. Porque a Juliana também achava que tinha feito tudo. E olha só a transformação que ela teve. E aí eu te pergunto: você já comeu de acordo com o seu relógio biológico? Você já fez um planejamento, seguiu um planejamento que é totalmente alinhado à sua realidade? Você já desinflamou seu intestino? Porque se você não fez isso aqui, você não fez tudo. Você não fez tudo. Então, mais uma vez aqui, ó, eu mostrando que existe uma solução. Que existe essa solução. Bom, não sei se você já pensou em fazer cirurgia para perder barriga, mas foi o que a gente trouxe aqui e eu preciso te apresentar o outro lado, né? Porque a gente tem dois caminhos. Então a gente tem um caminho de perder barriga 100% natural e tem a barriga e tem o caminho de perder aí, né? De acordo com a cirurgia, fazendo a cirurgia. E eu trouxe 3 problemas de você fazer cirurgia para perder barriga. Porque eu já vi mulher falando isso. Não, Lucas, eu vou fazer cirurgia, eu vou fazer abdominoplastia. Tá bom. Não tem noção do que tu tá fazendo. Mas tá bom. Então eu quis trazer isso aqui para você, para eu te dar também clareza sobre isso, você saber o que você está fazendo. Primeira coisa é um investimento mega alto, né? 12 mil reais, de 12 a 30 mil reais é o que você gasta para uma coisa que você nem tem noção como vai ficar. E é um investimento que não te traz garantia
de que você vai ficar para sempre com aquela barriga. Segunda coisa, não trata a raiz do problema. Já vi várias mulheres que fizeram abdominoplastia e engordou de novo. Não trata a raiz do problema. E por fim, tem risco aí, ó. Olha só que bizarro. Você tem um risco de sofrer uma necrose, uma trombose, passa por diversos momentos ali de dores, complicações. E aí esse risco aqui, o preço é alto, né? E aí eu te pergunto, qual é melhor? O que você acha que é melhor? Fazer algo que tem risco ou algo que é natural, que vai te dar mais saúde, que vai te dar mais bem-estar, vai te deixar mais bonita, de forma definitiva, porque aqui a gente trabalha na raiz do problema. Então, mulher, eu tenho uma tarefa para você. Uma tarefa para você fazer amanhã. Eu quero que você tire uma foto sua, igual essa aqui da Vivian, ó, igual da Tânia também, na frente do espelho, ou pede para alguém me tirar de você, para você ver a realidade hoje. Você se vê. Isso é importante, porque talvez hoje você esteja se escondendo. E quando você não bate de frente com a realidade, a mudança ela fica sempre para depois. Por que você vai tirar essa foto? Porque lá no dia 30, no final, no caso, da semana Desinflama e Emagrece, você vai tirar outra foto e você vai ver que se você seguir comigo aqui até lá, início de novembro, você já vai ter mudanças. Então são duas coisas aqui. É para você enfrentar esse monstro aí que está te impedindo de viver e superar ele, porque eu estou aqui para te ajudar a superar esse monstro, que é essa gordura, que é essa barriga. E eu quero também que você faça uma medição da sua cintura, porque você também vai ver que já vai reduzir.